Então, bom dia a todos. Eu sou o Ronaldo e aqui eu vou apresentar a prova prática para esse concurso de histologia. Eu quero começar com o meu histórico, né? Então, eu ingressei no Instituto de Biologia, tendo passado em primeiro lugar na minha turma no vestibular. Então, eu cursei o bacharelado em Biologia e eu segui para manter a licenciatura também em Biologia e depois fiz tanto mestrado quanto doutorado no PCM daqui do ICB, no Programa de Ciências Morfológicas. Eu ainda tive a oportunidade de ser professor substituto de histologia por 2 anos, também no ICB, professor auxiliar na Universidade Veiga de Almeida e também atuar como supervisor de pesquisa e desenvolvimento na Excellium Serviços Biomédicos em Petrópolis. Com isso, eu adquiri um grande background de medicina regenerativa, biologia de células mesenquimais, condrogênese, plasma rico em plaquetas, ainda no Brasil. E só para exemplificar alguns casos, então, por exemplo, a gente tem esse artigo onde nós isolamos células mesenquimais de tecido adiposo de uma maneira inovadora, com uma digestão mecânica, que pode facilitar seu uso terapêutico. Tenho aqui o isolamento de células condrogênicas de septo nasal humano para uso em cartilagem, terapias de cartilagem. E também toda a minha atuação com plasma rico em plaquetas, que é um produto obtido do sangue periférico, onde nós concentramos as plaquetas no plasma e, quando elas são ativadas, elas então liberam seus fatores de crescimento oriundos dos seus grânulos alfa com potencial terapêutico. Então, eu tive uma atuação durante o meu doutorado e na Excellium. Aqui eu destaco esse ensaio clínico que eu participei para a osteoartrose de joelho, onde eu era a pessoa responsável pela a parte do plasma rico em plaquetas, se tratando, então, de um estudo internacional com a presença de pesquisadores, por exemplo, do 3Bs, que eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes, que é um centro de ponta em Portugal, na Europa, de pesquisa com biomateriais, e também com o Scott Rodell, que é um pesquisador do Hospital for Special Surgery de Nova York, que também eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que é talvez um dos principais hospitais da área ortopédica no mundo. Agora, eu tinha a necessidade de expandir meus horizontes, de sair do meu local de origem, de aprender mais sobre engenharia tecidual, sobre biomateriais, e então eu fui para a Irlanda, lá para o Tissue Engineering Research Group, que é um laboratório focado em produção de biomateriais à base de colágeno para diversas aplicações e que, inclusive, foi eleito o laboratório de pesquisa do ano na Irlanda em 2017. O Tissue Engineering Research Group, ele faz parte, né, ele está dentro do Royal College of Surgeons in Ireland, que é uma universidade reconhecida pela Times Higher Education como no top 2%, top 250 melhores universidades do mundo. E eu tive a oportunidade de ter um financiamento muito importante através do programa MedTrain, que é um cofinanciamento das ações Marie Curie, talvez uma das principais agências de fomento europeia, junto com o CURAM, que é o Centro de Medical Devices do Science Foundation Ireland. E agora eu estou atuando num projeto que visa comercialização, financiado pela Enterprise Ireland, onde me dá acesso a eventos de startups, a entrar, conhecer um pouco mais desse mundo de investidores, de comercialização da pesquisa. Bem brevemente, eu quero comentar um pouco sobre esse trabalho. Ele é designado para a obtenção e desenvolvimento de um biomaterial para regeneração de membrana timpânica, junto com o desenvolvimento de um delivery device para facilitar a cirurgia, o implante desse biomaterial. Então, nós já desenvolvemos o biomaterial, fizemos já os testes in vitro, in vivo, em lesão aguda de rato, em parceria com uma empresa que manufatura medical devices, Aerotech, nós desenvolvemos um protótipo de delivery device, fizemos também testes cadavéricos e, nesse momento, nós temos amostras lá na Medical College of Wisconsin, num ensaio crônico em tintilas. Esse trabalho, inclusive, me providenciou um grande prêmio de reconhecimento do Office of Research and Innovation da universidade, devido ao potencial de comercialização que ele tem. Outra coisa que eu quero destacar é que, ao longo da minha etapa no Tissue Engineering Research Group da Irlanda, eu venho progredindo na carreira de Research Staff na universidade, hoje atuando como Research Fellow, que inclusive está acima
do perfil de pós-doc, com grande papel de liderança no laboratório e na universidade. Então, eu consegui, de fato, aquilo que eu buscava, que é abranger os meus conhecimentos na área de desenvolvimento de biomateriais e engenharia tecidual. Aqui eu destaco esse trabalho onde nós utilizamos o PDGF para estabilizar a vascularização nesses biomateriais de colágeno. E foi interessante que a gente viu que em momentos específicos de tratamento ele era mais potente. E só para vocês terem uma noção de como que é a cara, né, aqui a gente está vendo o biomaterial de colágeno nas etapas finais do seu processo de fabricação no liofilizador. E o meu principal trabalho do período do MedTrain, onde eu trouxe a expertise de plasma rico em plaquetas do Brasil, associando a expertise do laboratório de biomateriais de colágeno para wound healing, e que está tendo um grande impacto, já sendo mais visualizações que 79% dos artigos da Frontiers e mais que 86% de downloads do que os outros artigos da Frontiers. Com isso, eu quero trazer aqui dentro dos pilares da universidade pública a ideia de projeto de pesquisa para esse concurso de pesquisa básica e translacional no envelhecimento, onde eu trago aqui como um estimulador, na verdade, essa frase do William Hunter, um anatomista de 1743, dizendo que a cartilagem, uma vez destruída, nunca mais é recuperada. De fato, as estratégias terapêuticas que hoje existem não conseguem, de fato, recuperar ainda a cartilagem, e isso acaba se tornando um grande desafio para mim. E eu trago, em especial, as lesões de osteoartrose, que são a forma mais comum de osteoartrose, afeta 15% da população. O risco de homens desenvolverem osteoartrose de joelho é de 40% ao longo das suas vidas, e de mulheres 47%. Há uma expectativa que em 2030, somente nos Estados Unidos, 67 milhões de pessoas venham a sofrer de osteoartrose. E em 2013 foram gastos 27 bilhões de doses com tratamentos associados. No Brasil, corresponde a 7,5% de causas de afastamentos do trabalho e a segunda maior causa de auxílio-doença. E está intimamente associada ao envelhecimento. Então, nós sabemos que diversos estresses relacionados ao envelhecimento, como danos ao DNA, estresse oxidativo, danos mitocondriais, afetam os condrócitos e células da articulação, que adquirem o famoso SASP, que é o fenótipo secretório associado à senescência, eventualmente, então, levando ao fenótipo de osteoartrite, o fenótipo de osteoartrose. Dados epidemiológicos também nos mostram que com a idade, com o envelhecimento, aumenta muito a chance de desenvolvimento dessa doença, a um certo ponto que, a partir dos 75 anos de idade, 85% das pessoas têm evidência, seja radiológica ou clínica, de desenvolvimento de osteoartrose. Isto mostra muito claramente todo um impacto médico, social e econômico enorme que esse tipo de patologia traz à sociedade e a necessidade de desenvolvimento de novos protocolos de pesquisa. Com isso, eu vou trazer aqui para vocês uma ideia de um projeto dividido em 3 fases com subsequentes graus de complexidade. Então, na primeira fase, eu venho com a pergunta que é: pode o tratamento com plasma rico em plaquetas alterar o fenótipo senescente de condrócitos? Da onde que eu trago essa pergunta? O meu trabalho vem mostrando que o plasma rico em plaquetas pode aumentar o potencial condrogênico de células dependendo da sua concentração. Eu já vi que concentrações menores de plasma rico em plaquetas induzem um fenótipo condrogênico, enquanto que uma concentração maior, em torno de 10% no meio de cultura, induz um fenótipo mais osteogênico. E aqui, só para a gente ter uma noção, a gente vê aqui um marcador de espécies de ativos de oxigênio nesse corte histológico de uma mulher com osteoartrose de 67 anos de idade, mostrando, então, essa íntima relação de condrócitos com a senescência. Essa pergunta, que é uma pergunta inovadora, não há na literatura investigações a respeito do PRP alterar a senescência de células. Então, eu vou trazer a hipótese que diferentes concentrações de PRP, isso baseado em meus trabalhos anteriores, podem, então, modular o fenótipo senescente de condrócitos. Como que eu pretendo responder essa pergunta?
Então, a ideia vai ser isolar condrócitos articulares humanos. Eu tenho contato, por exemplo, com o Dr. Lourenço Peixoto, do Hospital de Bom Sucesso e do INTO, onde vou ter acesso a amostras. Induzir o fenótipo senescente nessas células, que pode ser através de senescência replicativa, com contínuas divisões celulares em cultura, através de dano ao DNA, como, por exemplo, radiação ultravioleta, radiação gama, ou ainda estresse oxidativo com peróxido de hidrogênio. E a cultura com 10% de soro fetal bovino, que é a padrão, e as diferentes concentrações de plasma rico em plaquetas, para ver, então, se elas vão ser capazes de modular o fenótipo dessas células senescentes. Então, eu vou analisar o potencial condrogênico através de marcadores já conhecidos, como o SOX9, o trio SOX, né, o 5, 6 e 9, colágeno 2, agrecan, e uma atenção a marcadores de senescência, como, por exemplo, a atividade da beta-galactosidade associada à senescência, que a gente sabe que em células senescentes ela se torna ativa num pH ligeiramente mais alto do que em células não senescentes, o marcador de superfície UPAR, os controladores de ciclo celular P16, P21, e também a IL-6 é um outro exemplo, talvez aqui um principal componente do inflammaging, né, do perfil inflamatório de células senescentes. Vou buscar uma publicação em artigo especializado em condrogênese, como, por exemplo, a Cartilage e a Osteoarthritis and Cartilage, e ainda buscar também a atração de jovens pesquisadores, de forma que esse projeto possa vir a se tornar uma iniciação científica e, como produto final, uma monografia de um aluno. Então, tendo visto nessa primeira fase que o PRP possa modular a senescência de condrócitos, vamos partir para uma segunda fase, onde eu vou perguntar se o PRP pode modular as vesículas extracelulares de células mesenquimais. Da onde que vem essa pergunta? Nós sabemos que células mesenquimais de tecido adiposo, cordão umbilical, medula óssea, elas secretam vesículas extracelulares. Na verdade, todos os tipos celulares secretam vesículas extracelulares, mas essas células secretam, então, vesículas extracelulares, em especial, chamando a atenção aqui de exossomos, que contêm microRNAs capazes de serem condrogênicos e condroprotetores. Agora, será que utilizar o plasma rico em plaquetas na cultura dessas células pode tornar essas vesículas extracelulares mais terapêuticas? De novo, essa é uma pergunta inovadora que ainda não há relatos na literatura mostrando qualquer questão de modulação do plasma rico em plaquetas a respeito de vesículas extracelulares secretadas por células. E a minha hipótese é que, mais uma vez, dependendo da concentração, o plasma rico em plaquetas pode sim vir a induzir células estromais mesenquimais a secretarem vesículas extracelulares com maior potencial terapêutico. Vou implementar esse trabalho, então, isolando células mesenquimais de tecido adiposo e de cordão umbilical, a qual eu já tenho expertise em fazer. Promover a cultura padrão com soro fetal bovino e nas diferentes concentrações de plasma rico em plaquetas. Isolar e analisar as vesículas extracelulares, como eu comentei, tendo uma especial atenção aos microRNAs condrogênicos, e aqui eu destacaria o MIR140. E, então, tratar os condrócitos senescentes com essas vesículas extracelulares optimizadas. Então, eu vou ver dentro das diferentes formas de cultura qual aquela que vai induzir a maior expressão desses microRNAs condrogênicos e condroprotetores e utilizá-las para tratar os condrócitos senescentes. Então, como anteriormente, analisar o potencial condrogênico e de senescência, o perfil senescente, o fenótipo senescente dessas células. Mais uma vez, a ideia é que isso seja publicado numa revista especializada em vesículas extracelulares, como a Journal of Extracellular Vesicles, e com uma complexidade já um pouco maior em relação à fase 1, que eu possa atrair estudantes de mestrados e que isso possa, esse projeto, essa fase, possa se tornar, então, uma dissertação de mestrado. Agora, eu quero mostrar que eu tenho resultados preliminares nesse perfil do plasma rico em plaquetas modular a secreção de extracellular vesicles de células, num outro modelo, onde eu cultivei fibroblastos dérmicos com plasma rico em plaquetas e soro fetal bovino, e através de análise de nanotracking análise, né, usando nanosites, eu percebi
a modulação da morfologia, né, de tamanho, como vocês podem ver aqui nas diferentes formas de cultura das vesículas extracelulares e quantidade. E eu usei essas vesículas obtidas no tratamento de células endoteliais no modelo de matrigel. E eu tive a grata observação que, dependendo da concentração, eu tive ali uma tendência de indução da formação de tubos, né, nesse modelo de matrigel, sendo então um dado ainda não publicado, na verdade, mas bem inovador no sentido de mostrar a capacidade do plasma rico em plaquetas modular células, aqui nesse caso fibroblastos, a secretar vesículas extracelulares com potenciais diferenciados. Agora vamos para a fase 3, porque eu vou ter as vesículas extracelulares, agora é importante eu ter uma forma onde elas possam ser utilizadas numa lesão condral de uma maneira local, específica. E como que eu posso conseguir essa entrega local das vesículas extracelulares? A hipótese é que eu possa utilizar arcabouços tridimensionais à base de colágeno, que eu tenho grande experiência no Tissue Engineering Research Group, para carrear essas vesículas, aumentando o seu potencial terapêutico ao aplicá-las numa lesão condral. Como que eu pretendo implementar essa fase? Então, incorporar as vesículas otimizadas nos arcabouços tridimensionais à base de colágeno, verificar a cultura dos condrócitos senescentes nesse ambiente tridimensional e, mais uma vez, analisar o potencial condrogênico e o fenótipo senescente, e também ainda analisar esse biomaterial otimizado em modelo ex vivo de lesão condral, onde então vai ser possível realizar análises histopatológicas, como analisando a migração celular para o interior desses condrócitos, desses biomateriais, perdão, a expressão de marcadores condrogênicos, marcadores inflamatórios, e assim então tendo uma análise bem inovadora, visto que, atualmente, a maioria dos trabalhos que tentam fazer drug delivery, né, ou incorporar vesículas extracelulares em algum biomaterial, usam hidrogéis. E aqui eu estou propondo o uso de um material poroso, tridimensional, que permita a invasão de células do tecido onde ele é implantado. A ideia, então, é que também nós visemos a publicação em revistas especializadas em biomateriais, como é o caso da Biomaterials e da Acta Biomaterialia, e que esse trabalho possa vir a ser uma tese de doutorado, mais uma vez atraindo jovens pesquisadores para trabalhar comigo. Com todas essas fases, eu tenho um planejamento, considerando o início em 2022, de realização do trabalho até 2027. E eu quero destacar mais uma vez o perfil de impacto, de grande impacto que esse projeto tem, visto a patologia relacionada ao envelhecimento, à osteoartrose, também na atração de jovens pesquisadores, inovador, com perguntas novas e também de potencial terapêutico, quem sabe um dia em testes clínicos também, balanceando, então, uma característica de ambição com plausibilidade de realização do projeto, devido à expertise que eu já tenho no tema. Agora, eu não pretendo fazer somente esse projeto, eu quero, de fato, estabelecer uma linha de pesquisa e parcerias, visto que toda a bagagem que eu trago de medicina regenerativa e engenharia tecidual, ela é aplicada para diversas doenças relacionadas ao envelhecimento e degenerativas, assim como lesões. Eu trago esse perfil único para o ICB de uso de ferramentas naturais e comuns ao organismo, como o plasma rico em plaquetas, biomateriais de colágeno, vesículas extracelulares, combinando, então, conhecimento de biologia celular, biomateriais, drug delivery, para diversos tecidos e órgãos. E aqui eu quero destacar brevemente uma imagem de cada um dos 6 artigos que eu sou autor, artigos originais como primeiro autor, né? Eu tenho outros trabalhos como coautor e revisões também de primeiro autor, mas cada um trazendo toda essa expertise que eu estou querendo mostrar. Eu vou chamar uma atenção especial a essa imagem aqui, que é o meu trabalho da Frontiers, do projeto MedTrain, que me deixou muito feliz ao ver essa microscopia eletrônica de varredura, que vocês podem ver aqui a parte do colágeno do biomaterial associado à fibrina derivada do plasma rico em plaquetas, numa arquitetura realmente muito bonita e funcional que se mostrou o trabalho.
Como eu comentei, além disso, eu tenho um perfil bastante colaborativo, então estou envolvido em trabalhos relacionados a tratamento de incontinência urinária. Há trabalhos com químicos, e aqui, inclusive, com alunos que foram para a Irlanda do Ciências Sem Fronteiras, como a Eliane, aluna do professor Jair, da Federal do Espírito Santo, onde nós desenvolvemos biomateriais a partir de poliglobalide e de nanocelulose obtida de extrato de babaçu. Então, foram parcerias muito interessantes com os químicos, eles com a sua expertise de polímeros e eu com a expertise mais biológica. E esse trabalho também aqui com o Francesco, de bastante interesse na área de envelhecimento, visto que nós usamos fibroblastos que foram ciclados previamente, né? Então, a gente tinha os fibroblastos, se tornaram iPS e voltaram a ser diferenciados em fibroblastos. Obtivemos a matriz celular dessas células e incorporamos nos biomateriais de colágeno. E acabou se mostrando um biomaterial com uma matriz com características mais jovens, mais fetais, como, por exemplo, grande expressão de colágeno 3, colágeno 4, entre outras proteínas. Dessa forma, eu pretendo me inserir no Instituto de Ciências Biomédicas, participando dessa nova abordagem de laboratórios compartilhados com jovens cientistas e também, obviamente, tendo colaborações com cientistas já estabelecidos, como é o caso do professor Farina, professor titular, com grande conhecimento na parte de biomateriais, todos os professores envolvidos com biologia do desenvolvimento, que obviamente é super importante para a estratégia de medicina regenerativa, e participar do programa de pesquisa em bioengenharia e terapia celular, que é único nacionalmente, trazendo essa expertise e que conta com colaboradores de diferentes instituições, como o Inmetro, o UF, o CBPF, professor Grangeiro, Rossi, professora Calazans, então onde eu vou ter a possibilidade de trabalhar com biomateriais, de utilizar técnicas de análise. Na UF, eles têm a parte de medicina veterinária bem desenvolvida, então, posteriormente, podendo fazer testes em vivo. Nós temos na UFRJ o Instituto de Macromoléculas com um laboratório de biopolímeros, onde eu pretendo fazer essas parcerias de sucesso que eu fiz com o laboratório de polímeros lá na Irlanda, né, mimetizando essas parcerias. E, claro, mantendo colaboração efetiva com o Tissue Engineering Research Group, mandando jovens estudantes para o Tissue Engineering Research Group, indo para lá em ocasiões, recebendo profissionais de lá também, engrandecendo, assim, a minha atuação no ICB. Isso, obviamente, precisa de ter uma viabilidade financeira, então vou ficar atento a programas da FAPERJ, como, por exemplo, Jovens Cientistas do nosso estado, programas com perfil de inovação, como através da agência UFRJ de Inovação, óbvio, as ações nacionais, e também, devido ao contato com a Irlanda, há projetos e financiamentos, como, por exemplo, o European Research Council, que, a nível de PI, de professor, é o principal na Europa. Sendo assim, eu quero trazer agora, então, minha proposta para a parte de ensino, um outro pilar da universidade. Como eu comentei, eu tenho experiência em licenciatura, professor substituto, professor auxiliar na Veiga, continuo atuando, dando aulas para o first year do RCSI, e eu planejo, então, me tornar totalmente à disposição do Instituto de Ciências Biomédicas, dos mais diversos turno diurno, turno noturno, atraindo alunos de graduação para projetos de pesquisa, como eu mostrei na minha demonstração, e me credenciando a programas de pós, como, por exemplo, o PCM, e outros, como o de Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, da UF. E ainda eu quero propor uma disciplina eletiva, junto ao programa de histologia, que seria as bases histofisiológicas do envelhecimento, pesquisa básica e translacional, onde nós traríamos, então, todos ali os hallmarks of aging, né, descrito por Lopes Otin, em 2003, no primeiro conceito, a aplicação nos diferentes sistemas e a avaliação por meio de seminários, tendo, assim, então, uma disciplina de 2 créditos. Por fim, uma atuação na parte de extensão universitária. Eu tenho bastante atuação na Europa, em eventos como o FameLab, Python of Science, onde no FameLab, inclusive, eu ganhei prêmio da audiência numa ocasião. Eu tenho revista científica podcast com mais de 1.000 escutadas, trazendo assuntos científicos no formato de podcast e recebendo feedback por meio do Instagram. Eu planejo, então, continuar com essas atividades, me inserir em atividades locais, como o curso de verão do PCM, o Clube de Ciência do Brasil.
e trazer um carinho um pouco especial, mais especial, para a Escola Municipal Tenente Antônio João, que fica na cidade universitária, na parte da vila residencial, então tentando atrair estudantes, trazendo eles próximos para a universidade, afinal estamos na mesma ilha. Inclusive, acho que tem muitas pessoas que nem sabem da existência que existe essa escola municipal na cidade universitária. Seria realmente muito gratificante estabelecer esse contato mais próximo. Isso sempre tendo em vista as características e os pilares e as diretrizes de extensão universitária, com contato sempre próximo da PR5, como a interação dialógica, a interdisciplinaridade, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante, impacto na transformação social. Com isso, eu quero concluir dizendo que eu, tendo me formado no Brasil, busquei sair, expandir meus horizontes, sair um pouco da zona de conforto também, aprendendo sobre engenharia de tecidos, né, adquirindo uma grande formação acadêmica, uma experiência técnico-científica, didática, trabalhei no setor privado, então sempre buscando ter um leque abrangente de atividades, essa grande experiência internacional, em grant writing, né, com o meu sucesso do MedTrain, experiência em comercialização, em divulgação científica, de uma forma, então, que eu acredito estar trazendo um perfil único para o Instituto de Ciências Biomédicas, com toda essa expertise que eu comentei, e também sendo o Instituto de Ciências Biomédicas o local ideal para eu continuar crescendo com a sua política nova de laboratórios compartilhados, com todos os pesquisadores com a sua expertise, o programa de bioengenharia, podendo, então, participar agora desse novo centenário do FRJ, que acabou de completar 100 anos ano passado. Eu saí do Brasil com a ideia clara que, eventualmente, eu iria voltar para aplicar meus conhecimentos aprendidos. E eu tenho convicção que agora chegou o momento, essa é a minha oportunidade. Para terminar, essas imagens comigo me divertindo fazendo ciência, né, lá na Irlanda, no Confocal, na cultura de células e na histologia, onde, inclusive, eu sou o super user, né, responsável pelo treinamento de estudantes com micrótomo e com colorações histológicas das mais variadas. Dessa forma, eu me coloco aberto agora a nós conversarmos um pouco mais sobre essa minha expertise e meus planos para o ICB. Muito obrigada, Ronaldo. Então, eu vou começar e depois os outros avaliadores também vão fazer as suas perguntas. Você já explicou muito claramente, eu vou começar até pelo fim, né? Você explicou bem que você quer voltar para o Brasil, era uma pergunta que eu tinha pensado em fazer, de fato, né? Porque a gente sabe que a pesquisa aqui está com muita dificuldade de financiamento, mas acho que, pelo jeito, você está com boa vontade, né, de ter seu trabalho aqui financiado pelas nossas agências. A FAPERJ está aumentando bastante, está incrementando muito a sua forma de financiar as nossas pesquisas. Você também teve uma coisa que chamou atenção, né? Você deu aula já, então você quer oferecer mais cursos. Não é fácil no ICB, eu fui do ICB até 10 anos atrás, eu fiquei 31 anos no ICB, eu sei. Não é fácil pelo número de aulas que a gente tem que dar. É muito alto mesmo, e você está com um bom plano de inserção em laboratório, em pesquisa. Você até já falou as suas colaborações no ICB e até fora do ICB, que isso tudo foi muito claro para nós, eu acredito. Mas é muito complicado você atuar dando o número de aulas que a gente dá no ICB com a sua atividade. Então, você tem algum plano, alguma estratégia para isso? E eu já vou emendar uma segunda pergunta, tá? Essa tua interface empresa-academia, que eu acho que é muito interessante, muito atual, eu vejo isso, tem até universidades que estão dando agora
que estão dando treinamento em pós-doutorado nessa interação. Eu tenho uma ex-aluna que está nos Estados Unidos fazendo esse tipo de pós-doutorado, o que é muito importante para o Brasil, principalmente, que nós, com essa nossa baixa no financiamento, eu acho que é interessante. Então, essa é a minha segunda pergunta rápida, né? E você falou um pouco da extensão, mas eu vou confessar aqui em público, né, que eu, no início, quando começaram a surgir mais claramente os projetos de extensão, eu ficava muito na retaguarda, porque eu sempre fui mais pesquisadora e docente mesmo, né? Atuei muito em graduação e depois em pós, mas eu estou agora, no fim da carreira, aumentando muito a minha inserção na extensão e vendo com muita seriedade que esse é um aspecto importantíssimo da nossa inserção na sociedade, né? Em vários aspectos. Não é só na saúde diretamente, mas é no meio ambiente, que é indiretamente. Então, eu vi que você teve alguma atuação, mas eu queria saber mais se você tem alguma coisa mais palpável na extensão. Pronto, e aqui eu me calo. Eu anotei para não me perder. Foram 3 perguntas. Eu falei muito. Não, sem problema nenhum, que isso. Agora, primeiro a questão do tempo, né? De tempo de aula e ter atividade de pesquisa. Quando eu fui professor substituto, eu dei muitas aulas no turno noturno. Então, seria um prazer, novamente, né, eu ter todas as minhas atividades de pesquisa no turno diurno e, por exemplo, me colocar à disposição a dar aulas no turno noturno, que, vamos ser sinceros, às vezes não são todos os professores que se dispõem a dar aula no turno noturno. E essa é uma forma como, por exemplo, eu vou ter a capacidade. Já tive essa experiência como professor substituto e foi ótimo. Inclusive, alunos que são do turno noturno, geralmente são alunos, inclusive mais maduros, que trabalham de dia, que estão ali, têm realmente um esforço especial para estar cursando a universidade. Então, assim, eu acho que eu consigo muito bem conciliar esse tempo. Sobre a questão da interação com as empresas, eu me lembrei do tema, não me lembro exatamente da pergunta, mas, de fato, eu estou agora envolvido num projeto de comercialização. Então, eu mostrei, por exemplo, uma foto ali do Big Ideas, que é um evento de startups promovido lá pela Enterprise Ireland. A Enterprise Ireland seria como se fosse um BNDES para pesquisa científica da universidade lá na Irlanda. Então, de fato, eu pretendo sempre continuar com essa atividade através da agência da UFRJ de inovação, por exemplo. Inclusive, eu comentei sobre a possibilidade de publicação de artigos no projeto, mas eu vou buscar sempre conversar com eles, porque eles vão conseguir saber se houver potencial de patentes, né? De repente vai ser interessante segurar um pouquinho a publicação, investir na patente, para daí, então, seguir com uma publicação mais no futuro, principalmente a parte do biomaterial com vesículas extracelulares. Isso pode ser bem factível. E a questão da extensão, eu concordo plenamente. Eu desenvolvi esse gosto por divulgação científica e comunicação científica na Irlanda. São eventos que acontecem muito comuns lá, abertos ao público, de grande impacto. Então, como a questão de se tornar mais plausível, que a senhora perguntou, além de continuar participando desses eventos que são de acesso ao público, trazendo mais para próximo da nossa realidade o exemplo que eu dei da escola municipal na UFRJ. Se a gente pegar o ônibus da vila, em 10 minutos nós estamos lá. E, aliás, é um lugar, eu recomendo a quem quiser visitar, é um lugar bem bucólico, assim, tem a igrejinha no centro da praça, a escola do lado, parece uma outra realidade. A gente não sabe nem que está no Rio de Janeiro, muito menos na cidade universitária. Eu tive a oportunidade já, durante a minha licenciatura, a visitar essa universidade, essa escola municipal. Então, eu acho que, inclusive, pela proximidade e contando com o interesse do ICB, da PR5, nós podemos ter atividades corriqueiras de trazer alunos para visitar laboratórios, ir
na universidade, mostrar a nossa atividade, e, obviamente, não somente eu, mas diversos outros pesquisadores e professores do ICB. Ok, muito obrigada. Alguém da banca mais também que queira? Eu gostaria, Silvana. Ah, desculpa, Laura, se quiser falar primeiro, pode falar. Se você quiser fazer alguma... Eu só queria fazer algumas perguntas mais pessoais para o Ronaldo. Aliás, você está de parabéns pela belíssima trajetória, pelos lindos propósitos. Parabéns por tudo que você mostrou até agora. Mas e para frente, Ronaldo, o que você pensa? Você sabe que você está pedindo aqui um cargo que exige dedicação exclusiva, 40 horas por semana. E pelo que você falou, você vai fazer umas 60 horas por semana. Como é que você vai sobreviver com o alto salário que a UFRJ está oferecendo para você? Professora, antes de mais nada, eu tenho o perfil acadêmico, né? Eu tive essas experiências diversas. Eu poderia ir para outros caminhos, ir para a parte de indústria, por exemplo, e da parte de comunicação científica. Bem rapidamente, inclusive, eu recebi uma proposta na Irlanda, da Lilly, a farmacêutica, para trabalhar com Science Communication numa cidade lá chamada Cork, não é em Dublin. Mas eu recusei porque eu tenho o perfil acadêmico de agregar tudo isso. Então, sobre a questão de tempo, de fato, é um desafio, não vou negar. Mas, como eu falei, eu tenho oportunidade de realizar atividades didáticas no noturno, através das colaborações. Eu sou uma pessoa extremamente colaborativa, isso fica claro através das minhas publicações. Eu pretendo trazer os estudantes também para participar dessas atividades. Então, claro, eu pretendo ser a liderança para essas propostas que eu estou trazendo, mas contar com uma rede de apoio, que, inclusive, eu sei que tem no ICB para conseguir implementar essas atividades. E chegando cedo e saindo tarde. Não é problema, dando aula no noturno, como eu comentei, e dessa forma ir viabilizando. Não tenho a presunção de achar que ano que vem já vai estar tudo feito. Muito pelo contrário. Mas, ao longo do tempo, com planejamento e com calma, eu acredito sim que é possível. Boa sorte. Obrigado. Marimélia. Obrigada. Parabéns, Ronaldo, pela sua trajetória, parabéns pela sua aula ontem, a sua apresentação. E realmente hoje, nesses seus 30 minutos aí, você mostrou muito bem assim, qual é o seu objetivo, né? E inclusive coisas que a gente gostaria de saber, você já foi colocando. Então, é notório que você está muito bem preparado para isso, né? Para essa posição que você está postulando, o que eu acho que é muito bacana da gente ver, né? Que realmente o candidato se prepara muito bem, porque está muito interessado realmente em assumir esse papel. E eu vi assim a sua apresentação como o mundo ideal, né? Assim, é maravilhoso, tudo bem planejadinho, fase 1, fase 2, fase 3, os estudantes, o financiamento. Mas eu imagino que mesmo estando fora, você esteja acompanhando a situação da ciência no Brasil, né? Tanto em termos de financiamento, em termos da estrutura das universidades, principalmente nós que somos de universidades federais, né? Então, o caso da UFRJ e da Unifesp, de onde eu venho, a gente tem... Só esse ano a gente teve um corte aí já de 30% do orçamento, isso vem seguindo... assim, anualmente a gente tem perdido verbas no MCTI, então, que afeta diretamente CNPq, o problema da FINEP, o FNDCT, CAPES, enfim, a gente pode ficar aqui horas discutindo sobre esses problemas todos. Então, eu gostaria que você rapidamente falasse qual é o seu... o que você pensou em termos de riscos e dificuldades que você pode ter em implementar esse projeto tão bonito que você tem. Obrigada. Tá. Antes de mais nada, eu concordo com as dificuldades, né? Um exemplo, só o financiamento do MedTrain
né, que o cofinanciamento da Marie Curie com o Curran foi 120 mil euros. E eu sei, tenho noção da diferença da realidade. É justamente por isso que eu dividi em etapas distintas, certo? Quando eu estava pensando no projeto, o meu objetivo final é a fase 3, mas eu pensei, não, está ambicioso demais. E eu sei da necessidade de balancear a ambição com a plausibilidade. Daí eu pensei, vou dividir justamente em fases. Então, a gente tem uma fase 1, que é mais inicial, né, com uma cultura in vitro mais simples, né, com certeza com menor custo associado. E dessa forma, então, eu acredito que eu consigo ir crescendo gradativamente e implementando essas fases mais gradativamente, certo? E, além disso, como eu estava comentando, através de parcerias. De novo, eu tenho conhecimento ainda mais com as dificuldades financeiras que nós nos encontramos no Brasil, mesmo antes, ninguém faz nada sozinho. Então, sempre buscando parcerias com pesquisadores que possam, de repente, já ter um financiamento maior. Eu usei o exemplo do professor Farina, que é titular do ICB, com bastante expertise nessa área de biomateriais. Eu acho que, aos poucos, é possível de ir conseguindo. Tenho noção, sim, das dificuldades que podem acontecer e estratégias de análise de risco serão realizadas corriqueiramente. Dando um breve exemplo, vamos supor que para as fases seguintes, a fase 2 e a fase 3, eu não consiga implementar por questões financeiras. Um outro interesse que eu tenho, inclusive relacionado ao envelhecimento, é tentar obter o plasma rico em plaquetas de sangue de cordão umbilical. Né? A gente tem os estudos de parabiose mostrando a diferença e as melhoras de fisiológicas e histológicas de sangue jovem, de animais jovens em animais adultos. Então, pode ser que, obtendo plasma rico em plaquetas de sangue de cordão umbilical, eu tenha um potencial terapêutico ainda maior. É uma hipótese. E é uma alternativa que pode ser aplicada ali àquela fase inicial, ainda de custos mais básicos, sem prosseguir para as fases seguintes. Mas, desculpa se eu estiver me falando muito, mas eu concordo com o que a professora está dizendo, e é justamente por isso que eu pensei em dividir em fases crescentes de complexidade. Ótimo, muito obrigada. Obrigado, eu. Mais alguém, professor? O Hernandes levantou a mão depois de mim. Hernandes, por favor. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, professor. É um prazer examiná-lo, porque você está sempre com esse sorriso no rosto, parece bastante entusiasmado, e isso deixa a gente bastante feliz. A gente não tem como prever o resultado do concurso, mas eu tenho certeza que você vai nos dar trabalho. Tá. Eu queria fazer um comentário um pouco mais na questão da biologia do que você está fazendo, porque você trabalha com a sua proposta de trabalho envolve duas caixas pretas. Uma delas se chama plasma rico em plaquetas e a outra se chama exossomos. Eu queria saber o quanto que você fica feliz em trabalhar com essas questões cujos mecanismos são pouco conhecidos, né? Você trabalha com, por exemplo, eu gosto desse resultado em que você diluiu o plasma rico em plaquetas e tem efeitos diferentes, mas a gente fica longe de saber o que é que está fazendo efeito. Por outro lado, você também trabalhou com PDGF. Eu queria saber o quanto que do plasma rico em plaquetas pode ser reproduzido com uma molécula como PDGF. Tá. Então, sim, eu concordo. Inclusive, há muitos pesquisadores que buscam utilizar fatores recombinantes, né, como, por exemplo, o PDGF, e assim a gente possa ter um controle maior do modelo. Né? O plasma rico em plaquetas, a gente tem PDGF, o PDGF-BB é o principal no plasma rico em plaquetas, a gente tem TGF-beta1, a gente tem FGF, a gente tem VEGF, a gente tem diversos fatores de crescimento e ainda a variabilidade genética de pessoa para pessoa, certo? Então, de fato, essa é uma crítica construtiva que sempre vem quando a gente fala de plasma rico em plaquetas. O que eu acredito e o que eu venho buscando é perceber que tem muitos que usam o plasma rico em plaquetas como uma solução mágica para tudo, certo?
eu não acredito nessa proposta. Eu acredito que justamente é preciso a gente adaptar a utilização do plasma rico em plaquetas para diferentes aplicações. Daí essa questão, como o senhor colocou, da diluição dos fatores. Eu vou dar um exemplo também aqui para músculo, por exemplo, já foi mostrado trabalhos que ao você utilizar, inibir o TGF-beta, porque o TGF-beta no tecido muscular pode induzir muita fibrose, então já tem trabalhos utilizando o plasma rico em plaquetas com inibidor de TGF-beta, a gente tem um resultado melhor para músculo. Na própria, saiu bem recentemente um trabalho em osteoartrose, não diretamente com plasma rico em plaquetas, mas fazendo a microfratura, né? Então, bem brevemente, a microfratura é uma técnica cirúrgica que o cirurgião perfura o osso subcondral e provoca um sangramento, e esse sangramento induz a formação de fibrocartilagem, certo? Da terapia. Ao se utilizar a microfratura com inibidor de VEGF, que a gente sabe que, né, a angiogênese a gente não quer para a cartilagem, os resultados de microfratura em modelo animal foram melhores. Então, eu acredito que é possível, por exemplo, é uma coisa que eu posso investigar, para condrogênese, utilizar um inibidor de VEGF no plasma rico em plaquetas. E assim a gente vai moldando. E mesmo que exista também uma variabilidade genética entre as pessoas, os meus artigos, por exemplo, onde eu incorporei no biomaterial de colágeno, eu testei com diversos doadores e sim, tem ali um desvio padrão, mas a gente vê a liberação controlada dos fatores de maneira até certa uniforme, eu posso dizer. E assim, desculpa, estou falando muito, eu trago uma abordagem de utilizar esses componentes que já fazem parte, né, já são próprios da nossa biologia, já são próprios do organismo. Não quero dizer com isso que a gente tenha que esquecer química inorgânica, fatores recombinantes. Ok, espera aí, só um pouquinho, que eu tenho que controlar o tempo, porque o Vitor também quer fazer uma pergunta. Eu queria saber, assim, numa escala de 0 a 10, qual é a sua angústia com a ausência de mecanismos definidos para os modelos que você trabalha? Minha angústia desculpa. Para a ausência de mecanismos específicos com os modelos que você trabalha. Minha angústia de mecanismos... Uma escala de 0 a 10. Na escala de 0 a 10. 4. Ok, obrigado. Bom, Ronaldo, parabéns, antes de mais nada, pela sua aula, pelo seu projeto, pelo seu planejamento. Eu queria te fazer uma pergunta a esse respeito, ao seu planejamento. Pelo que eu vi, você já está pelo menos há 5 anos na Irlanda. Está bem adaptado lá, está bem engajado e tem até responsabilidades lá. No caso de você entrar nessa vaga e voltar para o Brasil, como você planeja esse desligamento das suas atividades de lá? Como você prevê sua vinda mesmo para o Brasil? Vai ter, eu suponho, uma época que você vai ter ainda atividades mantendo lá e já assumindo aqui. Então, queria ouvir um pouco como você está planejando isso, seu possível retorno ao Brasil. Sim. Então, caso tudo dê certo e eu venha a conseguir esse cargo, uma das primeiras perguntas que eu já tenho em mente é se o ICB tem alguma ideia de quando vai ser a tomada de posse. E assim eu vou conseguir ter uma análise também temporal um pouquinho melhor. Além disso, obviamente, eu pretendo manter as colaborações, como eu comentei. Agora, sendo bem prático na sua pergunta, eu vou dar alguns exemplos de projetos que estão em etapas finais lá nesse momento, onde eu acredito que seja possível terminar, certo? Então, eu tenho um aluno de mestrado, o Adam, que está trabalhando com plasma rico em plaquetas e em biomateriais de colágeno e hidroxiapatita para osso, que o planejamento é ele terminar agora em agosto, certo? Eu tenho a Rita, que é uma portuguesa, aluna de doutorado, onde a gente está utilizando plasma rico em plaquetas com gelatina metracrilata para impressão 3D, e ela, na verdade, ela já está em Portugal, já saiu da Irlanda, já está em Portugal, só escrevendo a tese. Ela, inclusive, me mandou hoje pela manhã os últimos resultados de reologia da biotinta, que é a última figura que está faltando para o artigo. Então, realmente está em etapa final de conclusão. Quem mais?
Assim, tem o Matthew, que é um aluno de doutorado, esse sim ainda está num momento inicial, né? Ele está indo do primeiro para o segundo ano, com um biomaterial bilayer, né, para skin, para a pele, certo? E eu sou co-supervisor, há um outro co-supervisor e o professor Fegel O'Brien, que é o principal supervisor dele. Então, eu pretendo manter o contato com o Matthew e continuar ajudando da maneira que for possível, mas com certeza ele não vai ficar abandonado, certo? E o projeto que eu estou atualmente do Timpanocol, a previsão dele é acabar oficialmente em novembro desse ano, certo? Ele está numa etapa onde as amostras estão nos Estados Unidos, em Wisconsin, para a realização do modelo crônico em chinchila. E aí a última etapa desse projeto vai ser as análises histológicas quando elas forem mandadas de volta. Se eu não tiver mais lá, se tudo dando certo novamente, que é o meu objetivo, continuando, tendo aqui o trabalho no ICB, menos mal que eu tenho a consciência de que vai ser necessário simplesmente a análise histológica das biópsias, certo? Obviamente, a interpretação, que eu vou continuar participando, e a gente tem um IDF, né, que é o Invention Disclosure Form, que pode vir a se tornar uma patente. Então, esse trabalho online vai continuar acontecendo. As etapas futuras do Timpanocol, como eu mostrei, a gente tem um protótipo do delivery device. Então, a gente vai buscar mais financiamento para fazer um delivery device realmente mais robuscado, não tão protótipo assim. E aí, eu, assumindo aqui o cargo, essa parte eu já não estaria diretamente relacionado. Mas, com isso, eu quero dizer que ele tem data para terminar e a minha participação, digamos assim, já foi 95% concluída. Obrigado. Desculpa a bateção aqui de obra. Bom, isso está normal na pandemia. Anderson, eu acho que nós já estamos no tempo, né? Falta 7 minutos. 7 minutos. Se alguém ainda quiser fazer mais alguma pergunta, eu queria fazer uma ainda. Que é a seguinte, até pegando o gancho da pergunta que a professora Laura fez, do trabalho, né? Que você vai ter um trabalho diuturno, aparentemente, e eu queria saber o que mais da sua vida você faz. Você tem algum hobby? Você tem alguma coisa que você queira incrementar ao longo da sua vida? Só assim, mais livremente para você pensar, porque é muito tempo mesmo, e a gente não aguenta ao longo da vida. A gente trabalha muito, todos nós, muito. Mas a gente tem que ter, não sei, leitura, um hobby, mergulho, não sei, alguma coisa. O que você tem? Eu, ultimamente, andei me interessando bastante para a parte de leitura, de uma literatura voltada também a desenvolvimento pessoal, né? Então, autores como Jay Shetty, como o livro como Start With Why, 7 Hábitos para Pessoas Eficazes. Então, é uma área que... tudo ligado ao trabalho, né? Aparentemente. Mais ou menos, porque eu acho que inclusive, justamente é trabalho, mas também de a gente ter uma vida balanceada, certo? Agora, uma coisa que, com certeza, voltar para o Brasil também vai me permitir, que eu sinto muita falta, e nessa pandemia não tive nenhuma oportunidade, porque não pude viajar, é dar um mergulho no mar. Então, mas você vai ter que sair do Temple Bar, né? Porque você está em Dublin, né? Eu vou sair do mergulho da chuva para o mergulho no mar. Então, vai ser possível. Eu ainda tive algumas oportunidades de viagem na Espanha. Aliás, bom, então, um hobby bem típico. Sempre e essa oportunidade que eu tive na Europa, né? Toda oportunidade de qualquer feriado. E lá eles têm uma coisa bem interessante, que é o feriado, eles transferem sempre para a segunda. Independente do dia que cai, é sempre transferido para a segunda, os bank holidays. Então, eu e minha esposa sempre visitamos muitas cidades, muitos lugares.
quando possível, dar um mergulhinho no mar da Croácia, da Espanha, agora aqui no mar do Rio de Janeiro, que não nega nada a nenhum lugar do mundo. Ok. Bom, eu estou satisfeita.